Olá, eu sou a Suzy, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu trabalho com bolos e doces decorados há 21 anos e estou aqui sempre para dar alguma dica, trocar alguma ideia com todos e todas que estejam tentando ou já estejam trilhando esse caminho da confeitaria artística. Queridos e queridas, eu hoje quero contar de uma forma bem rápida como eu faço os meus recheios. Por que eu não estou aqui ensinando ou fazendo, né, no fogão? Primeiro, gente, eu tenho alguns vídeos até que eu ensinei a fazer as massas, né? A pasta americana, o meu biscuit comestível, mas eu trabalho sozinha, tá? E eu ainda estou aceitando encomendas, eu ainda estou na estrada, então a minha cozinha muitas vezes está tomada, né, pelas minhas encomendas. E no meio disso tudo, eu tiro algum tempinho para poder falar com vocês. Pelo menos por enquanto ainda vai ser assim. Quando eu estiver já mais afastada da minha vida profissional, e outra coisa, eu não tenho todo o equipamento necessário para poder fazer filmagens de fogão, disso, daquilo, né? Então, para fazer meia boca, eu prefiro não fazer. E eu faço tudo sozinha, gente. Eu não tenho ninguém aqui para me ajudar a filmar e tal. Então, é muito complicado, tá? É muito complicado. Então, por enquanto, não dá, não rola. Mas algumas explicações legais, assim, eu acho que dá pra trocar com vocês. Como é que eu faço os meus recheios? Isso eu já trago isso comigo há muitos anos, porque eu aprendi mesmo testando, tá? No início, eu testei recheio de coco, recheio de ameixa, recheio de com frutas, com geleias, com frutas cristalizadas, enfim, eu testava o que dava, sabe? Né? Aqueles recheios de ameixa. Aí, quando muito isso quando eu tinha que fazer bolo de 15 anos, bolo de casamento e tal. Aí vinham as famílias e tal, papapá, porque bolo de criança é mais fácil. Bolo de criança é bem mais fácil. A gente fala com a mãe, às vezes até pelo WhatsApp, tudo muito mais rápido. Mas um bolo de 15 anos, que já é uma coisa maior e tal, as pessoas querem, né, muitas vezes, agora até a gente tá fazendo mais pela internet, mas muitas vezes iam no meu ateliê e tal. Aí começava assim: ai, o fulano não gosta de ameixa, fulano não gosta de coco, ai, o fulano não gosta disso, ai, tira as frutas. Ai, gente, dava um desperdício de material para mim, porque eu comprava achando que eu ia usar aquilo nas próximas semanas. E daí não usava, daí eu às vezes tinha que usar tudo em casa, sabe? Eu comecei a pensar, mas o que é isso? Pra que eu tô comprando e só pra dizer que eu tenho uma variedade assim de recheios? Que bobagem, eu trabalho sozinha. E dava aquela confusão, às vezes uma dizia assim: ai, tu tem que fazer o bolo. Chegou ao cúmulo de ter pessoas que me pediam metade do bolo de recheio tal e metade do bolo de recheio tal. E aí tu, para agradar o cliente, para não perder o cliente, tu aceitava aquelas maluquices. Ou fazer o bolo de cima sem o coco. O bolo todo tinha coco, mas daí a parte de cima não podia ter coco. Sabe, uma confusão, uma coisa assim desgastante, muito desgastante. E o que eu decidi? Simplificar a minha vida. Nossa, quando eu decidi isso, parece que foi assim, meu Deus, uma luz abriu assim. Simplificar a minha vida. Eu vou trabalhar com 2 tipos de recheio, apenas. Meu Deus, que paz! Que paz! Por quê? Para bolo infantil é muito mais fácil, como eu falei, né? Normalmente não tem criança que não goste de brigadeiro e não tem criança que não goste de recheio de leite condensado. Então, o que eu faço? Eu faço. Quando a pessoa não quer o recheio de leite condensado, aí eu recheio só de brigadeiro. Quando a pessoa não quer o bolo de chocolate junto, eu faço aí só o bolo branco ou o bolo de baunilha. Tem um vídeo aqui que eu explico bem sobre o bolo, tá? Então, o meu bolo, ele é com pão de ló, não é pão de ló, é bolo. Bolo de baunilha, recheio
de leite condensado, bolo de chocolate, recheio de brigadeiro, e assim eu vou intercalando até fazer os 16 centímetros. Então, ele fica de duas cores, né? Quando a pessoa fatia, a fatia vai ficar de duas cores, né? Que é o chocolate e o bolo de chocolate e o bolo de baunilha. E o recheio idem, o recheio branco de leite condensado e o recheio de brigadeiro. O brigadeiro não é brigadeiro no ponto de brigadeiro, é brigadeiro no ponto de recheio. Não pode deixar ele endurecer. Tem um segredinho que quando tu coloca o leite condensado na panela, já coloca uma... Eu vou dar uma receita assim para uma lata de leite condensado que tu pode rechear um bolo pequenininho, aqueles bolos de 15 centímetros, de 15 centímetros de diâmetro, e uma lata de leite condensado. Daí tu bota na panela a lata de leite condensado e já dissolve ali uma colher de farinha de trigo, e dissolve bem. Então, uma pessoa que tenha problemas com o glúten da farinha de trigo, não pode comer um bolo, né, gente? Não pode, porque eu não vendo a ideia de que meu bolo não tenha glúten. Meu bolo tem glúten, o recheio também tem. Então, dilui ali, tá? E coloca o chocolate. Tem que colocar cacau. Se colocar esses achocolatados comuns, tipo até Nescau ou Toddy, qualquer um desses que são assim fraquinhos, não fica com gosto de chocolate, fica aquela coisa assim, não é bom. Tem que botar o cacau mesmo, tá? Ou vocês comprem um achocolatado que seja 50% de cacau, ou botem achocolatado comum e botem umas 2 colheres grandes de cacau mesmo ali para misturar. Aí dilui aquilo, tá? E não precisa mais nada, vai mexendo, mexendo, mexendo. Antes de ferver, de engrossar, coloca uma caixinha de creme de leite. E daí mexe, 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 mexe. Pronto, tá pronto. A hora que ele dá aquela borbulhadinha, ele já engrossou e já ficou no ponto de recheio, tá? O branco é a mesma coisa, só que não vai botar o chocolate, certo? Então, dessa forma, no branco, tem muitas pessoas que colocam essência. Pode colocar isso. Daí, vê com a tua clientela, né? Eu não boto essência nenhuma. Porque no bolo branco eu já boto essência de baunilha. E na minha pasta americana eu também já boto essência de baunilha. Então, eu quero sempre que o bolo fique com o mesmo gosto, né? Que fica aquele cheirinho de baunilha. Vocês podem trocar para a essência que vocês quiserem. Mas, gente, isso simplificou a vida e barateou os custos todos, porque eu não perdi mais dinheiro com coisas de recheio que as pessoas não queriam, sabe? Não queriam. Então, é muito... Tu ter tudo aquilo ali para poder fazer um bolo lá de vez em quando para alguém, o prazo de validade das tuas coisas tá andando, né? Então, eu simplifiquei, porque eu acho que a vida precisa ser simplificada, né? Não dá pra gente ficar perdendo, gastando energia com bobagem. Essa é uma fórmula simples de começar. É uma maneira ótima para vocês testarem, para vocês começarem. Façam esse recheio mais simples e depois, se vocês, eu sempre digo isso, se vocês têm um público mais, né, mais assim, que quer essas coisas todas mais diferentes, ótimo, façam. Mas esse público tem que pagar isso, né? Tem que pagar isso. Um bolo, quanto mais recheios e mais sofisticação ele tem, mais custo ele vai ter e mais preço ele vai ter também, gente. Vocês não podem fazer tudo o mesmo preço. Vocês vão estar perdendo dinheiro, vocês vão estar pagando muitas vezes para trabalhar, sabe? É um trabalho já que tem um certo desgaste físico, emocional, porque tu tá ali lidando com um monte de coisa que pode dar errado, tem a frustração, tu tá lidando com cliente, às vezes os clientes têm os seus... Eu tenho muita facilidade para lidar com cliente, eu passei já muitos anos lidando com clientes, né? Então eu não tenho esse problema, eu sei exatamente até onde eu deixo o cliente ir, né?
Mas tem muitas pessoas que se magoam, que se choram. Ai, meu Deus, a cliente disse isso, a cliente... Vocês têm que ter muito cuidado. Agora, ficar fazendo mil escolhas de recheio... Outra coisa, não façam a bobagem de colocar frutas frescas dentro do bolo. Morangos frescos, ou não sei mais o que fresco. Essas frutas todas soltam um caldo. Isso amolece tudo, amolece a estrutura do bolo. A pasta americana vira um furdunço. Porque o bolo de pasta americana não é um bolo que tenha depois que ir para a geladeira antes de ser entregue para cliente. Ele não pode ir para a geladeira, ele tem que ficar fora da geladeira. Se tu colocar coisas que possam estragar, tipo fios de ovos, nunca se coloca fios de ovos. Ele tem um prazo de validade, porque isso é para comer ali. Tu faz, comeu, sabe? Ou tu faz, vai pra geladeira e comeu e deu. Então tem que ter muito cuidado, tá? Muito cuidado com o que a gente... Se quiser testar um ganache também, né? Que é o chocolate, aquele amolece chocolate, depois também pode fazer com ganache, mas aí coloca o custo, né, gente? Pior o preço do chocolate, né? Então, tudo isso são coisas que a gente vai amadurecendo, vai botando na balança e vai chegando a um denominador comum, né? Que seja uma coisa gostosa, que agrade o maior número de pessoas possível e que te dê lucro. Que te dê lucro. Porque se tu não tiver lucro, tu não vai aguentar essa caminhada. Não vai aguentar. Porque tem muito estresse envolvido, né? Estresse, como qualquer outra profissão, mas é muito estresse, né? Porque tu tá lidando ali com o anseio de uma pessoa. A pessoa quer aquilo. Então ela vem, ela te mostra uma foto lá de não sei aonde. Aí tu olha, eu sou muito franca. Eu já olho pra foto que a pessoa me mandou e digo, ó, esse negócio que a pessoa fez aqui, eu não consigo fazer. Eu não tenho nem ferramenta para isso. Não. Eu poderei fazer assim, eu faço uma adaptação. Assim eu posso fazer, assim assado, assim assado. Tudo bem? Ah, não, tudo bem. Se a pessoa aceitou, aceitou. Se ela viu uma foto dos meus bolos e gostou do meu trabalho, ótimo. Então eu já mando as fotos dos meus bolos para ela ver. Agora, a questão de recheio, não tem como eu mandar foto de recheio. Eu falo, ó, o meu recheio é assim, assim e assim. Certo? Ah, não, ótimo. Porque a coisa do brigadeiro é meio unânime aqui no Brasil. É muito, olha, é muito difícil uma pessoa que não goste de brigadeiro. Mas vocês têm que ter esse cuidado. Tem que colocar cacau de verdade, tá? E não pode deixar ficar duro demais. Ele tem que ficar num ponto... ser macio e não pode ficar escorrido demais também, tipo líquido, não pode, porque senão, outra coisa, depois que eu faço o recheio, eu deixo o recheio esfriar, tá? Não põe na geladeira que não há necessidade, deixa esfriar, tapadinho, deixa ali esfriar, tá? Um outro momento eu venho e falo para você sobre a calda, que eu acho que é importante também, né? Como é que eu uso a calda. Grande beijo, tá? Cuidem-se.